João ajustou as alças da mochila, já constatando o peso, embora soubesse que boa parte da carga era comida e água suficientes para todos. Cada passo fazia com que a ansiedade diminuísse, lembrando que se alguém passasse fome naquele caminho, não seria por culpa dele. Marinho o encontrou a alguns metros à frente, deitado na rua, super tranquilo e confiante demais para quem consultava o GPS ao contrário. Ainda era noite. Parava, girava o mapa, olhava o sol, sorria como se tivesse certeza absoluta da direção, mesmo quando a trilha claramente se dividia em 3. Ainda assim, era ele quem sabia os caminhos escondidos, aqueles que não conseguíamos ver devido à escuridão. Chegamos ao foguetinho e fizemos apenas o registro, fugindo dos cachorros que não eram tão amigáveis. Seguíamos ainda pela noite, quando o céu começou aos poucos a clarear. Andamos por um bom tempo em silêncio, deixando que o frio da madrugada e o ritmo dos passos nos conduzissem. Passamos pela Cachoeira da Harmonia, que naquele horário ainda dormia à sombra, e tentamos encontrar uma entrada que levasse à cabeceira, mas foi em vão. O mato alto havia fechado completamente o acesso, apagando qualquer vestígio de passagem. Seguimos então até o ponto de encontro combinado, próximo à usina. O sol já surgia no horizonte e paramos para fazer o registro daquele momento. A luz se espalhava devagar, revelando o relevo ao redor e aquecendo o corpo que ainda despertava da caminhada noturna. Avisamos Cristiano de onde estávamos e ele veio ao nosso encontro enquanto prestigiávamos o nascer do sol. Quando chegou, nos cumprimentamos brevemente, como quem já compartilha o mesmo ritmo, e logo retomamos a caminhada, seguindo rumo aos planos que já havíamos traçado. Cristiano caminhava no meio, em silêncio. Observava o terreno, os rastros no chão úmido, o som distante do vento entre os morros. Chegamos ao Mirante dos Namorados, com uma visão incrível e de fácil acesso à beira da estrada de chão batido. Apenas as estradas de terra nos rodeavam, próximas à imponente construção de uma usina no horizonte, à nossa direita. Antes de iniciar a descida da serra, algo começou a se repetir de forma inquietante. Caminhávamos e o caminho não avançava. A estrada parecia sempre a mesma. Íamos, voltávamos e retornávamos ao mesmo ponto, como se a serra estivesse nos girando em círculos. Marinho parava, olhava em volta, conferia mentalmente as referências que guardava, apontava uma direção, seguíamos. Alguns minutos depois, o cenário se repetia. A mesma curva, as mesmas marcas no chão, a mesma sensação de erro. O tempo passava e a confiança começava a oscilar. Ninguém falava muito. A desorientação não grita, ela se instala em silêncio. O sol já subia e cada ida e volta roubava energia, água e paciência. Não era ainda perigo declarado, mas era o tipo de situação que, se ignorada, se transforma em problema. O que antes era referência, agora era engano. Paramos, respiramos. Foi preciso abandonar a memória e voltar a observar o terreno como ele realmente era. Foi então que, mais à frente, surgiu algo diferente. Uma estrada larga, aberta demais para ser engano. O traçado firme cortando a serra indicava continuidade, não repetição. Ali estava a descida da serrinha. Marinho demorou, mas assumiu a confusão. As coordenadas não batiam. A serra não havia mudado de local, mas estávamos apenas a alguns metros de distância. A partir dali, o grupo retomou o rumo. A serra deixava claro que não aceitava pressa nem orgulho. Só avança quem reconhece quando está perdido. E assim, entre passos pesados na descida íngreme, coordenadas duvidosas e silêncios atentos, os 3 seguiam a estrada da serrinha, sem saber exatamente onde chegariam, mas certos de que a caminhada já valeu a história. Após muitas curvas que reservavam algumas surpresas e plantações de milho ou sorgo, dependendo do ponto de vista, chegamos a uma estrada novamente plana. Não era o caminho imaginado, mas era um caminho real, seguro, possível. O cheiro de terra molhada anunciava que estavam perto do primeiro contato com o rio, mesmo que Marinho insistisse em que faltava só mais 15 minutos, pela terceira vez. Em determinado ponto da caminhada, a estrada simplesmente deixou de existir. O caminho virou o próprio rio. Chegamos ao tão esperado ponto de início do aquatrekking, uma caminhada de 2,5 km dentro do rio, cheia de desafios e muitas surpresas os esperavam. Por mais de 1 hora, seguiram avançando por dentro da água, ora com os pés submersos, ora saltando sobre pedras grandes e irregulares, escorregadias pelo musgo e pela correnteza constante.
Nesse trecho de caminhada, ou aquatrekking, árvores caídas atravessavam o leito, bloqueando a passagem e obrigando o grupo a contornar, abaixar, escalar. Em alguns trechos, o fundo do rio estava coberto por pedras que haviam deslizado do morro, marcas claras de recentes deslizamentos que haviam apagado qualquer vestígio de passagem. A correnteza era forte, empurrando as pernas e testando o equilíbrio. Os cajados tornaram-se extensão do corpo, fincados com firmeza entre as pedras para garantir apoio. Quando alguém escorregava, uma mão surgia rápido. Quando o cansaço pesava, vinha a palavra curta, direta de incentivo. Bora lá! Ora caminhavam pelo rio, sentindo a água gelada bater nas canelas. Ora avançavam por cima das pedras, escolhendo com cuidado onde pisar, aceitando o ritmo que o terreno impunha. Não havia pressa, apenas a necessidade de seguir em frente, juntos. Aquele trecho não ofereceu beleza fácil nem descanso, ofereceu confiança, construída passo a passo, no apoio dos amigos e na certeza de que nenhum caminho difícil se atravessa sozinho. O barulho da água começou como um sussurro distante, quase confundido com o vento entre as folhas. Cristiano foi o primeiro a perceber e diminuiu o passo, levantando a mão em sinal de atenção. Estamos perto, disse com a certeza tranquila de quem reconhece um som antigo. Tentou encontrar a antiga trilha, subindo entre as pedras, mas foi em vão, pois os desmoronamentos mudaram até mesmo as trilhas mais simples. Marinho abriu um sorriso largo, como se isso confirmasse todas as coordenadas erradas que havia defendido até ali. Apontou para a direita, depois para a esquerda e acabou seguindo reto, empurrando alguns galhos com entusiasmo. João veio logo atrás, respirando fundo. Quando a trilha finalmente se abriu, a cachoeira surgiu inteira diante deles. Uma queda larga, de água clara, despencando sobre pedras escuras e formando um poço profundo, cercado por musgos e raízes grossas. A névoa fina refrescava o rosto, e o som constante da água fazia o tempo desacelerar. João se deslocou entre as pedras, passou em frente à cachoeira e largou a mochila no chão com um suspiro de alívio. Se essa cachoeira não merecer um almoço reforçado, nada mais merece. Marinho já caminhava pelas pedras, tentando encontrar o melhor ângulo, explicando que aqueles desmoronamentos haviam mudado toda a estrutura da cachoeira e do caminho, embora tivesse jurado, minutos antes, que era exatamente ali que pretendia chegar. Foi tirar algumas fotos em um ponto privilegiado, mas que exigia certo cuidado para ser acessado. Logo em seguida, Cristiano também aproveitou a ideia desses registros. Cristiano ficou alguns passos atrás, observando tudo. Reparou na força da corrente, na profundidade do poço, na maneira como a luz atravessava a copa das árvores e se quebrava na água. Depois, se aproximou e falou baixo. Esse lugar guarda silêncio. Vamos respeitar. Eles se sentaram à beira da queda, em uma pedra estratégica. Molharam os pés, dividiram a marmita e deixaram que o som da cachoeira contasse o resto. A caminhada ainda estava na metade, mas aquele primeiro encontro com a cachoeira já marcava a trilha como algo maior do que apenas um destino. Após algum tempo junto à cachoeira, decidiram seguir. A água ainda escorria pelos pés quando João voltou a erguer a mochila, agora mais leve de comida, mas igualmente exigente nas costas. O descanso tinha sido breve, a trilha chamava de volta. Nesse momento, mudamos os equipamentos. O cajado, que tanto nos ajudou, foi guardado na mochila, pois perderia sua utilidade diante da trilha desconhecida. Não tínhamos ideia de como estaria o caminho após tantos deslizamentos causados pelas chuvas. Logo no início da subida, o morro se impôs sem aviso. O chão úmido dava lugar a uma parede inclinada de pedras que rolavam morro abaixo até o rio, ao menor toque. Assim, caminhamos com todo cuidado para não ter o mesmo destino dessas pedras. Superado esse primeiro obstáculo, surgiam mais e mais desafios. Enfrentamos erosões gigantescas causadas pela grande força da água da chuva, deixando raízes grossas e expostas, servindo tanto de apoio quanto de armadilha. João agarrava cada uma delas com força,
testando antes de confiar o peso do corpo. Cada passo para cima parecia cobrar 2 de esforço. Marinho ia à frente, atento pela primeira vez, apontando uns cabos de aço amarrados às árvores. "Isso aqui não é trilha, é prova de resistência, não é para qualquer um", murmurou, segurando firme o cabo enquanto buscava apoio para o pé. As pedras soltas tornavam tudo mais instável. Algumas cediam ao menor toque e rolavam morro abaixo e desapareciam no mato fechado, lembrando que uma distração podia custar caro. Quem vinha atrás precisava manter atenção constante para não ser atingido acidentalmente por essas pedras. Cristiano subia com calma, escolhendo os pontos certos, orientando os outros em voz baixa. "Pé direito na raiz, agora puxa pelo cabo. Cuidado com essa pedra." Em alguns trechos, a ajuda vinha de forma inesperada. Mangueiras de bombeiro, grossas e gastas pelo tempo, amarradas como corrimãos improvisados. Não eram bonitas, mas salvavam mãos cansadas e davam confiança nos momentos mais íngremes. João se apoiou em uma delas e riu, sem fôlego. "Nunca pensei que uma mangueira dessas fosse virar minha melhor amiga." O suor escorria, as pernas queimavam, e o silêncio entre eles passou a ser de concentração absoluta. Cada etapa conquistada era uma pequena vitória. Na última etapa, a mais complexa, uma mangueira e ferros na rocha nos auxiliavam, mas ainda assim havia grande dificuldade para subir até alcançar os bambus que sustentavam a mangueira. Quando finalmente o terreno voltou a ser plano, nenhum dos 3 comemorou em voz alta, apenas respiraram fundo, trocando olhares que diziam tudo. A cachoeira já ficara para trás, mas era aquela subida difícil, vencida juntos, que agora definia a caminhada. O morro não tinha sido gentil, e exatamente por isso a história ganhava força. Quando enfim alcançaram o topo, a trilha se transformou em uma estrada, estreita e silenciosa, como se o morro tivesse decidido aliviar o passo depois de tanta exigência. O vento corria livre ali em cima, secando o suor e trazendo um breve alívio ao corpo cansado. Antes de seguir adiante, desviaram alguns metros para visitar a cabeceira da cachoeira. A água descia mansa, quase tímida, bem diferente da força que mostrava lá embaixo. Cristiano se agachou, tocou o rio com respeito e sorriu de leve, como quem encerra um ciclo. Foi ali que veio a despedida. Sem discursos longos, apenas um aperto de mão firme, um abraço sincero e a certeza de que cada um seguiria seu caminho, levando a mesma história. Cristiano tomou outra trilha para a volta, com o passo sereno de sempre até desaparecer entre as árvores. Marinho e João seguiram adiante, chegando até o poço acima onde a água ainda convidava. A passagem foi rápida, mas revigorante, entre outros turistas que ali se encontravam. Deu tempo até de ser ameaçado por um pitbull do pessoal, mas que não resultou em nada grave. Sorte do cachorro. Entre risadas baixas e comentários sobre o caminho, registraram algumas fotos, não para provar a conquista, mas para guardar a memória daquele trecho compartilhado. Depois disso, a paisagem mudou de forma brusca. A trilha virou canavial, e com ela vieram 7 quilômetros de sol escaldante, sem sombra, sem vento, apenas o som dos próprios passos e da respiração pesada. O calor parecia subir do chão, refletindo pelas folhas secas, cobrando cada passo com insistência. No último quilômetro, sem cerimônia, veio a despedida final. Marinho seguiu seu rumo, ainda comentando sobre trilhas futuras, enquanto João continuou sozinho. O silêncio agora era completo. As pernas doíam, os ombros pesavam, e a mochila parecia ter recuperado todo o peso perdido. Quando enfim chegou em casa, exausto, não havia mais paisagem para admirar, nem palavras para trocar, apenas a sensação profunda de conclusão. A caminhada estava encerrada, não apenas nos quilômetros percorridos, mas em tudo o que havia sido vivido entre trilhas, água, esforço e amizade. Marinho avisou sua chegada meia hora depois por mensagem. Ao final da caminhada, ficou claro que a superação não estava apenas no esforço do corpo,
mas também no olhar atento para aquilo que o caminho revelava. A mesma água que refrescou os pés e sustentou a jornada já carregava sinais de descaso e abandono. O rio, que deveria ser fonte de vida e silêncio, mostrava marcas de poluição, tornando-se pouco a pouco impróprio para quem chega com respeito e para a própria natureza que dele depende. Cada passo vitorioso contrastava com a fragilidade daquele lugar. Não é justo vencer morros, enfrentar o sol e celebrar a chegada enquanto os rios adoecem em silêncio. A verdadeira realização dessa caminhada não está apenas em ter chegado ao fim, mas em reconhecer que, sem cuidado, não haverá trilha, cachoeira ou poço no futuro. Preservar não é um gesto opcional, é a única forma de garantir que outras histórias de superação ainda possam ser contadas à beira de águas vivas, e não de rios esquecidos.